Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, livro das Revelações, capítulo de número 2. A gente vai estar lendo a partir do verso de número 12 em diante. Aleluia, Jesus. Eu quero aqui agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, por estar aqui mais uma vez com essa responsabilidade. Louvo também o nome do Senhor pela vida do pastor Cairo, pastor Eliane. Louvo a Deus pela vida do presbítero Nestivaldo também. Eu só tenho a agradecer, meus irmãos. Amém. Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do verso de número 12. Todos encontraram? Amém. Vamos ler então. O texto nos diz o seguinte essa noite: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, é que tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada que sai da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Tome seu assento, glorificando a Deus, exaltando ao Senhor. Eu gosto muito do livro de Apocalipse, o livro das Revelações. Tem gente que tem medo de ler esse livro aqui, não sei porquê, mas é um livro maravilhoso, na minha opinião, e eu já li já li a Bíblia já toda, mas esse é um dos livros que, quando a gente sabe que está chegando perto dele, a gente já sente aquela opressão, aquela ansiedade, porque a gente sabe o peso que é este livro aqui de Apocalipse, E João, ele, por meio de Jesus Cristo, escreveu 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, E o que me chama a atenção é que quando Deus ele começa a falar sobre esta igreja de Pérgamo, ele vai começar elogiando Pérgamo. Perceba que o texto fala o seguinte, aqui no verso de número 13, ele vai dizer: Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Muitos se perguntam, onde é que era que ficava o trono de Satanás? Mas eu creio que Deus estava falando aqui, não era do trono, mas sim da dificuldade que era para aquele povo servir a Deus naquele lugar. Por quê? Porque ali era onde Satanás mais operava, era onde ele tinha mais domínio. Então, o que Deus vai falar? Eu sei as tuas obras, eu sei que mesmo vocês me adorando onde vocês me adoram, mesmo sendo aonde Satanás mais opera, vocês não negaram a fé, vocês continuaram, vocês permaneceram. E aí Deus vai continuar, mesmo no tempo de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto aí onde vocês estão. E quem foi Antipas? Alguns historiadores vão dizer que Antipas foi um bispo daquela época, que viveu um bom tempo ali escondido, mas ele foi martirizado ali na época de Domiciano, quando eles guerreavam contra a idolatria. E Antipas, ele foi um servo de Deus, e ele por muito tempo ele lutou contra a idolatria. Mas a palavra vai dizer que ele foi morto. E a história vai dizer que a morte de Antipas foi uma morte muito terrível, porque naquele tempo era uma guerra muito grande contra a idolatria, e ele estava lá, E o que eles fizeram? A história vai dizer que eles pegaram Antipas, colocaram ele dentro de um touro, não sei se era um touro de bronze ou se era um touro de metal, e eles colocavam fogo naquele touro, e a pessoa era cozida viva ali dentro, Era terrível o que aquele povo fazia. A história vai dizer que dentro daquele touro, tinha uma corneta, e essa corneta, o final dela ficava lá onde a pessoa ficava, e a ponta dela ficava na boca daquele boi, daquele touro.
E quando a pessoa gritava, o som que saía daquela corneta era como se fosse o boi berrando, né? Então foi terrível, né, o que aconteceu com esse servo de Deus. Mas ele foi lembrado por Jesus aqui. Porque todas as vezes que eu e você nos submetemos a Deus, todas as vezes que eu e você, não importa o grau de dificuldade que esteja, mas quando eu e você estamos dispostos a buscar a Deus, independentemente da dificuldade que esteja, Ele vai nos honrar, Ele vai lembrar de nós, mesmo que seja naquele último dia, mas Ele vai nos lembrar. Louvado seja Deus. E aí o que me chama a atenção é que no texto o Senhor começa elogiando o Pérgamo. Você, né, guardou a fé, você está firme, né? Mas lá no decorrer do texto ele vai dizer: porém, eu tenho algumas coisas contra ti. É que aí, onde vocês estão, tem aqueles que seguem a doutrina de Balaão. Tem aqueles que dão lugar para essa doutrina. E quem foi Balaão? Um profeta corrupto, né? Quem já leu a história de Balaão sabe quem foi esse homem, né? Que foi corrompido por causa do dinheiro. Era um profeta que Deus levantou para abençoar, mas por causa da ganância, por causa do dinheiro, né, ele foi lá e se corrompeu, né? E a história, o fim dele foi terrível também. Todas as vezes, meus irmãos, que nós deixamos o foco, deixamos o alvo que é Jesus, para fazer aquilo que a gente quer, para dar lugar à ganância, ao desejo do nosso coração, o nosso fim vai ser terrível, né? É por isso que eu acho que foi o apóstolo Paulo que falou que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E ele vai dizer, né, eu tenho algumas coisas contra ti, né? A igreja de Pérgamo, eu percebo que quando, né, Cristo escreveu, vai dizer o quê? Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve. Quem é o anjo da igreja? É o pastor. Então aquela carta foi direcionada ao pastor daquela igreja. E o pastor, imagina o pastor lendo nessa carta, né, vinda diretamente de Deus. E por quê que Deus está dizendo isso aqui? Pérgamo sabia do que estava acontecendo, porém não falava nada. É a mesma coisa de eu estar na igreja, sabendo que o meu irmão está no adultério, e eu fico ali na minha, né? O intuito daquela carta era alertar a igreja, porém ela foi direcionada ao pastor que era o líder, né? E ele vai dizer: olha, eu tenho algumas coisas contra vocês, vocês estão tolerando coisas que eu não gosto, doutrinas que eu não permito. Eu alerta, imagino o pastor lendo aquilo ali, né? Porque às vezes nós temos igrejas aí, não é no caso da nossa, eu creio, mas tem igreja por aí que o pastor aceita, né? Tem irmão no adultério, tem irmão na fornicação, e o pastor aceita, às vezes porque o dízimo é alto, às vezes porque a pessoa tem uma posição, né, muito privilegiada lá fora, e aí você não vai ver essa pessoa falar nada. Eu já vi esses casos, eu sei que acontece, e o alerta de Deus era esse: olha, vocês estão tolerando coisas que me aborrecem. Perceba que a igreja começou bem, mas começou a desandar. Começou bem, olha, aí dentro tem pessoas que guardou a fé, tem pessoas que me adoram verdadeiramente, tem pessoas que perseveraram, mesmo diante das dificuldades, mesmo sendo onde está, onde Satanás mais opera, mesmo, né, a minha testemunha fiel sendo morta, e o baque daquele era muito grande, porque muitos queriam correr, porque muitos queriam deixar aquela obra, mas eles permaneceram. E Deus está dizendo: eu tenho, porém, contra vocês algumas coisas. Isso é muito forte, meus irmãos. Aleluia. E aí o Senhor continua. E aí também tem aqueles que aceitam, né, as doutrinas também dos nicolaítas. E quem era esse povo que Deus detestava? Eles eram uma seita, meus irmãos, daquela época. O que eles faziam? Eles tentavam distorcer o evangelho. Eles tentavam implantar dentro da igreja doutrinas que não eram as doutrinas que já estavam ali há muito tempo. Eles queriam distorcer, e ele era um povo que Deus detestava. Por isso que Deus vai dizer: de quem eu me aborreço? Porque Deus detestava aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito interessante, porque se a gente for estudar as cartas, a gente vai ver que todas as cartas que Deus enviou por intermédio de João, ele vai ter uma repreensão para cada igreja daquela.
Porém, eu acho que de todas as igrejas, só uma que não teve repreensão, né? Que foi a igreja, creio eu, de Filadélfia, né? A gente pode até ler ela aqui também, citar aqui ela essa noite, que vai dizer o seguinte: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então essa foi a única igreja que não teve repreensão. Teve também Laodiceia, que foi que teve aquela repreensão mais dura mesmo do Senhor, mais severa, né? Que o Senhor falou: você não é nenhuma coisa nem outra, você não é nem fria e nem quente, você é morne, porque você é morne, eu vou vomitar você da minha boca. Isso foi uma palavra dura que o Senhor trouxe. Então cada igreja ela teve uma repreensão, menos a igreja de Filadélfia, né? E a igreja de Pérgamo, eles estavam passando por esse processo aqui, né? Um processo da pessoa, quando ela vê, está vendo o pecado, mas não faz nada. A igreja estava sendo omissa, o anjo daquela igreja estava sendo omisso, né? Mas Deus falou: conserta-te, porque senão eu irei contra vocês e batalharei contra vocês com a espada que sai da minha boca. Louvado seja Deus. Isso nos faz pensar o seguinte: será que nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus? Será que se o pastor Cário recebesse hoje uma carta direcionada a ele por Deus, o que é que o Senhor falaria ao pastor? Porque a igreja ela precisa andar nos caminhos de Cristo. O pastor está aqui para pastorear, para nos ensinar, porém a igreja precisa estar caminhando conforme a palavra de Deus, em união. A igreja precisa estar unida, caminhando os mesmos passos, porque se houver alguma doutrina estranha, Deus não se agrada. E aquela igreja estava aceitando esse tipo de coisa, e foi por isso que Deus falou severamente com aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Pérgamo era um povo que tinha dificuldade de servir a Deus, porque era localizado ali onde ficava o trono de Satanás, onde Satanás mais operava. Era como se a gente trazesse para os dias de hoje, era como se estamos aqui cultuando, do lado fosse um prostíbulo, do outro fosse um centro de macumba, de frente fosse um bar, e a gente sabe o peso que é, porque a gente sabe que é onde Satanás opera. E é por isso que muitas igrejas fecham as portas, porque não consegue continuar a obra. Mas aquele povo estava lá, por mais que tivesse, né, aqueles erros que eles estavam cometendo, mas Deus iniciou a carta elogiando a igreja de Pérgamo, reconhecendo que eles estavam ali tentando, que eles estavam ali buscando mediante as dificuldades. Então a gente precisa, meus irmãos, ter essa mesma essência. Nós precisamos ser como Pérgamo nessa parte e continuar firme mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos ataques que a igreja vem sofrendo no século 21. Tem igrejas aí fora que é o que? Lá dentro o pastor da igreja não disciplina. Ele mesmo falou, houve um vídeo um certo tempo atrás, aí que o pastor falou: na minha igreja eu não disciplino ninguém. Pelo contrário, eu trago jogos para dentro da igreja, eu trago sinuca, eu trago mesa de bilhar, e aqui os jovens têm o que eles querem. O quê? Vai ficar lá dentro, porém o coração vai continuar no mundo. E essas igrejas modernas de hoje, eles querem ser os donos da razão. É por isso que muitos, se chegarem aqui e olhar e falar: mas aqui tem pouco irmão, né? Aqui tem poucos, né? Ah, mas na igreja lá da Porta Preta lá está lotado essa hora. Pô, é um povo cheio de si, vazio de Deus. Do que adianta? Né? Do que adianta estar lotado, mas se a presença não está lá? Do que adianta a igreja estar cheia, porém não segue os princípios de Cristo? Caminha errante, caminha da forma que quer, do jeito que quer, segue outras doutrinas, acredita em outras crenças. Do que adianta, meus irmãos? E é isso que está acontecendo. E eu trago essa palavra para os dias atuais. Aqui é um alerta para nós também. Cuidado com o que você tem dado ouvido, cuidado com as doutrinas que você tem deixado entrar dentro do seu coração, porque a igreja de Pérgamo estava sendo omissa. Creio que sabia, mas não falava nada. E tem gente que está assim no século de hoje. Louvado seja o nome do Senhor.
A dificuldade, ela vai existir, assim como ela existia nos séculos atrás, ela continua existindo hoje, né? E a porta, ela não passou por reforma não, ela continua estreita. Ela vai continuar estreita hoje, amanhã e depois de amanhã. E sabe quando é que a gente vai ter paz? No dia em que ouvirmos a trombeta tocando. No dia em que Cristo vier buscar a igreja. Aí sim você vai dizer, agora eu vou ter paz. Então, precisamos seguir os princípios de Deus. Precisamos seguir a vontade do Pai. Ah, meu irmão, mas tem igreja por aí que aceita certo tipo de coisa. Sim, vai existir isso aí, meus irmãos. Assim como a igreja de Pérgamo, vai existir. A gente vai chegar em certo tipo de igreja que você vai ver coisa que não vai te agradar. Você vai ver coisa que não é certa. Tem coisa por aí que você vai olhar e falar, rapaz, mas eu achei que já tinha visto de tudo, mas isso... E muitos estão aceitando. Igrejas que são dirigidas por homens casados com outros homens, por mulheres casadas com outras mulheres, e eles vão seguindo, e a igreja é cheia, cheia. Você não vai ver esse tipo de igreja vazia não, porque o povo quer ouvir o que quer, o povo quer ouvir aquilo que eles gostam. Eles são do mundo, e eles procedem do mundo, eles falam daquilo que é do mundo, e o mundo os ouve. Mas nós somos diferentes, nós somos separados, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Quando Jesus morreu naquela cruz, foi pago um preço alto pelo meu pecado, pelo seu pecado. Nossa vida foi lavada pelo sangue de Jesus. Não existe mais condenação para quem está em Cristo, a palavra fala. Então nós não precisamos, meus irmãos, ficar vendo o que está acontecendo aí. Nós precisamos seguir aquilo que é certo. Por mais coisas estranhas que a gente vai ver, a gente precisa seguir aquilo que é certo. Ah, meu irmão, mas eu conheço um irmão aí que ele está no adultério. Chega com ele e fala com ele. Chega para ele e fala, meu irmão, desculpa, mas você está errado. Me desculpa, mas você está seguindo algo que não é de Deus. Tem gente que olha falando, não vou falar nada não, porque esse camarada aí, se falar, ele some da igreja, deixa sumir. Você tem que entender que muitos vão ter que sair, porque vai ficar somente aqueles que são verdadeiros, somente aqueles que são escolhidos, somente aquele que o Senhor separou. Jesus, quando ele trouxe um discurso muito duro uma certa feita, a palavra vai dizer que daquele dia em diante muitos deixaram de segui-lo. Aí você acha que Jesus foi atrás? Foi não. Ele olhou para aqueles que estavam lá e ele falou, vocês também não querem ir? Pode ir, porque eu quero do meu lado verdadeiros adoradores. Eu quero aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Eu preciso daqueles que estão comigo, não pelo que eu faço, mas por quem eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Pedro vai olhar para Jesus e falar, Senhor, mas para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então tem igreja aí fora que está deixando de pregar a verdade, que está sendo omissa, que está deixando o irmãozinho lá continuar no erro, continuar seguindo a doutrina dos nicolaítas, continuar seguindo a doutrina de Balaão, continuar fazendo aquilo que ele quer, porque isso vai ter que ser necessário para se cumprir aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo nos dias de hoje. É preciso essas coisas acontecer, porque está escrito, e elas vão se cumprir, porque a palavra de Deus não passa, ela vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, se você vê, fale, não seja omisso. Chega no teu irmão e fala, meu irmão, me desculpa, mas isso que você está fazendo é errado. Ah, meu irmão, não, meu irmão, mas eu te dou aqui na palavra, que a palavra de Deus fala, está aqui. Você está errado, você está adulterando, você está errado. Você está na fornicação, você está errado, né? Você está na vida, né, totalmente contrária de Deus. E se eu não falar nada, meus irmãos, eu vou ter parte na morte, no sangue do meu irmão. Sabia disso? E quando você vê aquilo que é errado e você não fala, né, você vai ser cobrado por aquela alma. Está vendo coisa errada? Fala, não seja omisso. Chega no teu irmão e fala, meu irmão, para com isso, deixa esse negócio de lado. Isso é desagrada a Deus, né? Então Deus está precisando de pessoas assim, de pessoas que chegam e falam a verdade, porque eles estão aí pregando somente o que quer, e nós precisamos pregar a verdade. Nós somos a diferença, sal da terra, luz do mundo, nós somos a diferença. Precisamos ser diferentes. Louvado seja Deus.
Começou bem, mas eu tenho algumas coisas contra vocês. Não adianta acertar em uma coisa e errar em outra. Louvado seja o nome do Senhor. Você já viu aquele crente que ele sempre critica? É certo que a gente também não pode ficar julgando sem saber. Mas sempre tem aquela pessoa que vai dizer assim: meu irmão, você está fazendo isso, está julgando, você não pode, né? Esses dias eu vi um vídeo aí de um pastor dizendo que o homem não pode dormir de short, porque se dormir de short Jesus voltar, não vai para a glória não. Conversei até com o irmão Carlos, e a gente riu disso aí, e ele falou assim: meu irmão, já pensou se Jesus voltar e a gente está banhando? Aí que não vai mesmo. Né? E vai julgando, como se fosse santo, né? Aí se esquece daquilo que Tiago falou: se você guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, você é culpado de todos os outros, né? Então, nós temos que orientar, não julgar, dentro da palavra, corrigir aquilo que está errado, mas dentro da palavra, não julgando nossos irmãos. Você vai para o inferno porque você está fazendo. Não, meu irmão, deixa eu conversar com você. Olha, não pode fazer isso, porque se você fizer, vai acontecer isso, isso e isso. Então não seja omisso. Fale a verdade, prega a verdade, por mais que aquele irmão nunca mais fale com você, pelo menos você alertou ele, pelo menos você fez a sua parte, pelo menos você foi usado por Deus para tirar aquela pessoa daquela distração que ela estava vivendo. E é isso que a gente tem que levar para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tem muitos, como estava Asaf, no Salmo 73, Asaf estava lá, né, meus pés quase se desviaram, né, da presença do Senhor. Por quê? Porque ele estava observando o ímpio, a vida do ímpio, e o ímpio prosperando, e ele lá na labuta, e o ímpio prosperando, carro novo, casa nova, e aí vai dizer que os pés dele quase se desviou da palavra, porque ficou observando a vida do ímpio. Meus irmãos, entenda uma coisa, eu já falei isso aqui e torno a falar, a palavra diz: o mundo vai se alegrar e nós vamos chorar. O mundo se alegrará e nós vamos chorar, enquanto nós estivermos aqui. Aleluia, guarda esta palavra. Enquanto nós estivermos aqui, o mundo vai se alegrar. Mas no dia que o grandão da Galileia descer, oh glória, aleluia, o mundo é quem vai chorar, o mundo é quem vai padecer, porque nós estaremos subindo para a nova morada, nós estaremos ali onde Ele foi preparar um dia, a nossa morada, o nosso lugar. Então permaneça seguindo os princípios de Cristo na terra. Aleluia, Jesus. Não seja omisso. Não siga outras doutrinas, siga a doutrina da verdade, que é Jesus. Siga os princípios de Cristo. Faça como Jesus fez. Pregue a verdade. Por mais que muitos deixem você, por mais que muitos saiam da igreja, mas a igreja precisa permanecer pregando a verdade. A igreja precisa permanecer pregando aquilo que é certo. Se o pastor Caio pregasse somente aquilo que a gente quer ouvir, essa igreja estaria cheia. Porque aqui antigamente tinha muitos, mas muito irmão, mas por causa de uma palavra dura, se distanciaram da presença de Deus. E hoje muitos já não estão mais nem vivos. Muitos estão padecendo no mundo. Muitos estão seguindo por caminhos errados. Porque aquilo que se inclina para o pecado é morte. Louvado seja o nome do Senhor. Então que a gente não venha ser, nessa parte, como a igreja de Pérgamo, essa parte de seguir outras doutrinas, de fazer o que desagrada a Deus, mas que a gente venha ter aquilo que o Senhor falou no início, que a gente continue firme, guardando a fé, mediante as dificuldades, mediante as lutas que nós estamos passando, que a gente permaneça firme até o final. E não vai demorar, meus irmãos, não vai demorar, porque tudo está se cumprindo. Às vezes a gente vive a nossa vida de uma forma tão tranquila, a gente nem se pega pensando: será que é hoje? Será que é daqui a pouco? Será que é daqui quando esse culto acabar? Será que ele vai voltar? Como está o meu coração? Como está a minha vida? Como está a minha casa? A gente não se pega pensando nisso, mas é isso que a gente deveria pensar 24 horas por dia. Será quando vai ser? O que a gente tem que entender é que está perto, porque tudo o que precisava se cumprir está se cumprindo. Louvado seja o nome do Senhor. Fica de pé nessa noite. Aqui eu encerro a minha participação da palavra. E eu quero encerrar aqui, dizendo que você precisa ser um crente diferente. Não seja omisso.
fale a verdade, doa ela quem doer. Amém?